grande é o mistério, isso mesmo, grande é esse mistério que estivera em outro tempo oculto no próprio Deus e foi revelado para nós. Fique conosco neste estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Meu nome é Natanael Solis e você está na Universidade do Reino. Muito bem, você precisa conhecer muitos termos que o próprio Jesus tem alegoricamente na palavra de Deus. Mas Paulo se destaca em conhecê-lo como o mistério. O mistério. Há várias passagens onde ele salienta esse mistério que estiver oculto e foi revelado para nós. Vamos ver algumas características desse mistério revelado e por que o próprio Shaul, o próprio Paulo, escreve isso nas suas epístolas. Muito bem, nós vamos ver uma passagem como base, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Anote aí, primeira epístola de Timóteo 3, 16. E veja lá como começa essa apresentação de Paulo que chama muita atenção, porque Paulo ele é conhecedor, logicamente, de todo o Primeiro Testamento, ele sabe todo o propósito de Deus para a humanidade e o próprio Cristo oculto, esse mistério que é revelado através dos evangelhos. 1 Timóteo, vamos lá rapidinho para analisar 1 Timóteo 3,16. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui eu chamo mistério da piedade. E diz, aquele que foi manifestado em carne, primeiro item, manifestado em carne, já vamos analisar. Diz também, justificado em espírito, segundo ponto. Terceiro ponto, contemplado por anjos. Quarto ponto, pregado aos gentios, tudo é uma sequência. Quinto, ele diz, crido no mundo e, por último, recebido na glória. Pode conferir isso, essa sequência de 5 itens, especificando como característica desse mistério da piedade, tá bom? Mas olha, nós vamos ver aqui em primeiro lugar como se escreve mistério originalmente, como Paulo escreveu em grego. Tá aqui mistério em grego, mistério, tá bom? Porém, no hebraico moderno está mistori. Muitos pronunciam mistori, mistori. Mistori é mem, com pontuação para I, o samer, o tav, pontuação aqui no val para o, e o resh, com pontuação para I, e o iod para terminar. Mistori, certo? Poderia ser mistori, também com Y no final. Talumá, talumá também é uma palavra que se refere a mistério, algo oculto, algo que está em segredo, tá bom? Talumá, tav com pontuação para A, Ain com pontuação para A, Lamed, que seria o nosso L, aqui é pontuação para U, Vav com pontuação para U, o Mem pontuação para A e o Rei. Talumá. E o Sod, que seria segredo, que também, em algumas traduções, no Primeiro Testamento, aparece também segredo, como Sod. Samek, o Vav com pontuação para O e o D final, o Dalet. Então, essas 3 palavras, mistori, talumá e sot, são 3 palavras usadas para mistério, grande é um mistério. Pois bem, por que Paulo já, lógico, apresenta esse termo usado para o próprio Mashiach como mistério? Porque em outras passagens também ele apresenta como alguém, né, que estivera oculto em Deus. Você vai ver que Cristo aparece, você pode ver quando você estuda hermenêutica, até homilética, na homilia, muitos pregadores usufruem desses termos maravilhosos, como ele aparece em Gênesis, como ele aparece em Êxodo, como ele aparece em Números, Levítico, Deuteronômio, como ele aparece em todos os livros. De fato, Cristo, alegoricamente, às vezes na tipologia, é apresentado de diferentes maneiras. Se você vai, por exemplo, na Torá, no livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, você vai ver tipologias preciosas do próprio Cristo. Começando com o próprio tabernáculo. Cristo é o próprio tabernáculo. Cristo é a pia de bronze. Tudo tem uma significância. Cristo é o candelabro. Cristo é a mesa com os pães asmos. Cristo também é o próprio incensário, como que diz, o altar do incenso, perdão. Também é a própria arca da aliança.
tudo tipifica Cristo. Na própria passagem no deserto, a rocha em Horebe era Cristo, a coluna de fumaça era Cristo. Tudo está voltado para Cristo, uma grande simbologia e há uma preciosidade. Estudem isso, queridos, porque na hermenêutica e na exegese a gente aprende muita coisa preciosa. Inclusive, te convido para estudar conosco na Universidade do Reino. Vá no link ali na descrição do vídeo e veja as matérias. Inclusive, já estamos gravando mais matérias para vocês estarem juntamente conosco, crescendo e edificando-se. Tudo com raízes no hebraico. Tudo que eu estou fazendo é com raízes no hebraico para a gente ter um pouco mais de riqueza e descobrir a originalidade da própria palavra do Senhor. Então, você vai encontrar muita riqueza. Também temos a matéria de Pentateuco, você vai encontrar muita riqueza em relação à apresentação do próprio Cristo ali, em toda a mobília, em símbolos, em passagem, em lugares, tudo isso simbolizando Cristo. Agora, Cristo está sendo apresentado figurativamente. Ele era pedra, ele era rocha, ele estava lá andando, se apresentava com o povo dessas maneiras que prefiguravam a sua própria essência e pessoa. Porém, o Mashiach, o Cristo em si, ele não tinha sido revelado. Onde estava? O próprio João declara. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. A própria essência do seu Filho estava no Pai. Ele estava oculto. Vejamos uma passagem em Efésios 3:9. Olha o que diz. Efésios 3:9. Anote aí. Efésios 3:9. Vou colocar uma setinha que significa em diante. Vamos ver aqui rapidinho. Efésios 3:9. Como de fato Paulo o apresenta como o mistério que estava oculto. Olha o que diz aqui no 9. A manifestar ou e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Há muitas passagens que se falam sobre isso. Desde os séculos, oculto em Deus. Estava oculto em Deus. Ainda não tinha sido revelado, ainda não tinha sido manifesto. Ele já existia. Ele sempre existiu. Ele é a própria eternidade. Ele é a própria eternidade, mas estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. O próprio Filho, o próprio Mashiach, estava na própria criação, criando. Por isso diz, façamos o homem, façamos na pluralidade. E diz, para que pela igreja a multissabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados potestades dos lugares celestiais. Então ele precisa ser revelado, precisaria ser revelado aos principados e potestades, e assim também ser conhecido na dimensão sobrenatural. O Cristo ainda não tinha sido revelado como Rei, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Então, havia ali um propósito já com o Mashiach oculto no próprio Deus. Não esqueça que em João, quando ele diz no princípio, não é o mesmo princípio de Bereshit, de Gênesis. No Gênesis está escrito o princípio, criou Deus, é o princípio da criação. Eu sempre digo que João teve uma revelação mais profunda. João diz, no princípio era já o Verbo. Então o Verbo é antes da criação. Então esse princípio é antes, esse Bereshit é antes da criação. O de Gênesis, no primeiro livro da Torá, é o princípio da criação. Mas olha só, aqui temos essa passagem onde provamos que ele de fato estava oculto no próprio Deus. Também em Colossenses 1:26. Vamos procurar Colossenses. Colossenses 1. Olha, anota aí. Colossenses 1. Está escrito aqui 26 e 27. 26 e 27. É isso mesmo? Vou colocar vírgula. Melhor, vírgula. 26 e 27. Olha o que diz aqui. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, dos povos, estava oculto. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual será a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, aqui está, Mashiach em vós, esperança da glória. Meu Deus, dá um glória aí, se você está entendendo esse mistério revelado na nossa vida. Então, ele estava, já havia no povo de Israel uma consciência que existia um Deus Pai e um Deus Filho.
Olha só, em Provérbios, o rei Agur, no capítulo 30, ele fala: tu podes conhecer o nome desse Deus que sustenta a chuva nas suas mãos, todo o poder em suas mãos, e qual é o nome do seu filho, se tu o sabes? Você pode falar? Veja lá, em Provérbios 30 fala sobre isso. Então, é precioso isso. Já havia uma manifestação do próprio Cristo, como falei, em alegorias, uma representação já antecipando o que seria a revelação, mas ainda não havia uma manifestação plena de Mashiach, e muito menos dele como o rei da glória, o rei que estaria acima de tudo. Não esqueçamos, por favor, que, como diz em Filipenses, que ele desceu ao sumo e subiu à glória, e o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo mundo se dobre, o adore e o exalte como Deus, tá bom? Isso é algo importantíssimo, tá bom? Mas olha só, temos uma sequência de 6 pontos. Vou anotar aqui do 1 ao 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Vou seguir essa ordem aqui das 6 características desse mistério e por que o Rabino Shaul coloca isto em ordem. Em primeiro lugar diz, aquele manifestado em carne. Vou beber água aqui. Olha só, manifestado em carne. Por que manifestado em carne? Porque justamente a revelação desse mistério começa com a encarnação do próprio Mashiach. Há poucos dias eu disse como é importante a família, ao ponto de o próprio Mashiach precisar de uma família, de um útero para nascer. Ele poderia ter vindo da glória e ter voado lá da glória e aos poucos ter encarnado e se tornado uma pessoa adulta, mas não, precisou de um útero. Ele seguiu a lei da estrutura, da mishpachá, que é a estrutura familiar. Isso é maravilhoso. Já falei sobre isso. Agora, ele se tornou carne, porém foi concebido pelo Santo Espírito. Isso é algo absurdo para a ciência. É absurdo para os racionais. Eu não posso levar a obra miraculosa para o campo mesquinho do racionalismo. Eu não posso. Milagre é milagre. Então, ou você crê, ou você não crê. Ou tu crê, ou tu não crê, como diz o outro. Então, ou tu crê que Jesus foi concebido pelo Espírito, ou você não crê. Ou você é um crente em obras miraculosas, sobrenaturais, ou você não crê, ou você é um incrédulo, você é um pio, ou você é um ímpio. Então, é necessário entender que essa concepção não tem explicação humana, não tem explicação racional. E no útero é gerado no ventre um zigoto, mas não formado com genética masculina nem com genética feminina, ou seja, um espermatozoide e um óvulo, mas é um embrião gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele não tem uma natureza pecaminosa, nem menos um DNA humano, não, Senhor. Ele é gerado pelo Espírito, concebido pelo Espírito. Logicamente, nascerá e se formará como um ser humano. Ele é encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como diz João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele primeiro manifestou-se na carne, manifestado na carne. Ele precisou vir em carne. Gente, eu sempre digo, se há alguém que entende suas lutas, suas dificuldades, suas tentações, suas dores, seu pecado, sua angústia, seu cansaço, seus fardos, suas tribulações, seus enfados, suas iras, tudo ele entende, porque ele se fez carne. Como diz Agostinho, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem filhos de Deus. Ou seja, ele precisou vir em carne e se manifestar aqui e viver num corpo humano. Ele era 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Se cansou, não usufruiu da sua deidade em momento algum, mas era ungido pelo Espírito, ao qual o Espírito ungiu para fazer qualquer tipo de obra. Por isso ele é chamado de Mashiach,
o Cristo, o ungido. Então, de fato, o Espírito gera, o Espírito vai formando, e o Espírito unge para exercer essa função. Louvado seja Deus. Então, ele vem na carne. Então, tenha ânimo, porque Cristo viveu as suas dores, Cristo viveu em você. Agora, em momento algum, ele viveu na carne pecaminosa. Porque sempre o termo carne vai ser o termo usado para a pecaminosidade. Ele em momento algum pecou, em momento algum se desligou de Deus. É por isso que logo quando ele é apresentado como carne, já vem o segundo ponto que diz justificado em espírito. Eu amo esse termo justificado em espírito, porque não é qualquer um que pode ser justificado em espírito. Natanael, você é justificado? Claro que sim. Você é justificado? Claro que sim. Você é justificado, mas você é justificado em Cristo. Vou explicar já já. Toda a humanidade, todo aquele que crê em Cristo, e a justificação é um dos processos, dos 8 processos para que alguém se converta, né? Desde a transformação, desde a salvação, desde a libertação, todo o processo, até ser justificado, processado para ser santificado e depois ser glorificado. São 8 processos. Você precisa ser justificado, só que você é justificado em Cristo, pela justiça de Cristo, porque Ele é nosso advogado. Tá? A justiça dele é transferida para nós. Somos justificados em Cristo. E agora, por que aqui está justificado o Espírito? Porque o Espírito que o gerou, o Espírito que o fez crescer, o Espírito que o desenvolveu, estava na sua mente, no seu intelecto, na sua essência, na sua alma, provava que em momento algum ele se desligou do Pai. Preste atenção. Você lembra o dia que você recebeu a Cristo e se converteu? Você lembra? Agora, me responda, depois que você se converteu, alguma vez você voltou a pecar? Claro que sim, ou por pensamento, eu sempre uso esses 3 termos. Por pensamento, por palavra ou atitude, você está às vezes afastado. Às vezes estamos desviados. Alguém me pergunta, você já se desviou? Nem sei, perdi as contas quantas vezes me desviei. Como assim? Nos desviamos por minutos, nos desviamos por horas, nos desviamos por pensamento. Você se desvia por um pensamento, o Espírito já acusa, o Espírito está dentro de mim, ele habita dentro de mim. Só que o Espírito, ele testifica quando eu sou filho de Deus, estou me comportando como tal, ou quando também estou carnal e não estou agradando a Deus. Ele vai testificar dentro de mim. Então o Espírito dá um sinal, o Natanael se desligou aqui. Ele está irado. O Natanael está fazendo alguma coisa que não está agradando ao Espírito. O Espírito dá esse aviso aos céus, porque ele está ligado ao Pai. E os céus sabem que você se desligou da presença dele. Quantas vezes nos desligamos da presença do Pai? E nós erramos. Até que pode passar uma hora, às vezes um dia, e volta novamente e você se arrepende e chora, e o Espírito te ajuda, e a advocacia do Cristo na sua justiça te justifica e você fica logicamente livre. E temos um advogado para com o Pai, a Jesus Cristo justo. Logicamente temos essa grande virtude da graça que podemos pedir perdão e Ele nos reconcilia. Não podemos abusar dessa graça e, logicamente, consequência de qualquer pecado, seja por pensamentos, palavras ou atitudes, mas muito mais atitudes, terão resultado de consequências graves às vezes. Então devemos vigiar e nunca escandalizar o santo evangelho do Senhor. Então nós precisamos entender que por dezenas de vezes, por um pensamento, nós nos desligamos. Quantas vezes você se sente que você está carnal? Está carnal. Anote aí nos comentários se você alguma vez se sentiu carnal, se sentiu carregado e parece que você está desligado de Deus. Depois você chora, Deus te toca através de uma palavra, de um louvor, você se reconecta novamente. Isso aconteceu já com você? Pois é, essa é a jornada do cristão. Isso não vou dizer que deveria ser algo normal, mas isso de fato acontece. Bom seria que estivéssemos ligados 100% com Ele, mas isso é impossível. Porque o homem está lutando contra a sua natureza carnal e pecaminosa a vida inteira. Até quando? Até que Jesus nos leve desta terra. Estamos numa batalha constante contra essa carne maligna que só quer saber de pecado. Agora preste atenção. Deus é contigo. Deus te dá força. Você tem um advogado para com o Pai e o próprio Cristo
é o próprio Espírito que está dentro de você, o próprio Espírito, Cristo está em você, no Espírito, e esse Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está te compungindo, ele está te guiando, está te orientando, está te repreendendo e acusa quando estamos fora da presença dele. Agora, por que diz justificado em Espírito? Porque o Espírito, cada milésima, uma milésima é muito tempo, mas olha, cada milésima de segundo, ele testificou que em nenhum momento Yeshua HaMashiach se desligou do Pai. Em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele pensou algo fora da vontade do Pai, contra a natureza do Pai. Nunca. O próprio Espírito o justificou santo, foi gerado em santidade, cresceu em santidade, uma infância em santidade. Adolescência, quando começa a conhecer o mundo, santidade, estava em santidade, chegou aos 30 anos, se batizou, o próprio João nem queria batizá-lo, você não tem pecado algum, você vem até mim, que se cumpra as Escrituras, legalidade, foi batizado, mas o Espírito Santo se manifesta, está em santidade, santidade, ele prega com autoridade, começa a trazer a glória do Evangelho, começa o seu ministério, opera maravilha, santidade, lida com homens, lida com mulheres, lida com multidões, santidade, só santidade. A única vez que ele está carregado de pecado, e não é só um pecado, mas são multidões de pecados, não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade, é quando ele está na cruz. Em momento algum ele se desligou do Pai. Em nenhum momento ele se desliga do Pai. Mas na cruz o Pai se desliga dele. O Pai vira as costas, entre aspas, para ele, e ele grita, Eli, Eli. Eli, meu Deus, por que me desamparaste? Isso estava profetizado já. Por quê? Porque ele estava carregando o teu pecado, estava carregando o meu pecado, aleluia. Ele se fez imundo, pecador, não porque ele era, nunca foi, mas porque ele carregou o meu pecado. Ele se tornou maldito, diz a palavra que ele se tornou maldição. Ele se tornou pobre para nos enriquecer. Diz a sua palavra isso. Então, queridos, como não servir esse Deus maravilhoso? Aleluia. Eu me emociono e dou glória a Deus porque eu vivo da palavra, eu ando na palavra e quero essa palavra. E se você recebe essa palavra, seja abençoado, seja próspero, seja liberto, seja curado, seja transformado pelo poder dessa palavra. Então, hoje, eu sou justificado em Cristo. O Espírito, ele sabe que eu erro em muitas coisas, mas Cristo me justifica, ele diz, está consumado, tetelestai, a dívida dele já está paga. Dá glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Terceiro ponto diz, contemplado por anjo. Por que ele diz isso? Contemplado por anjos. Ai, meu Deus. Alguém me perguntou, os anjos não o conheciam por acaso? Sim. O conheciam como o verbo que estava inserido em Deus, estava oculto em Deus, mas preste atenção, não conheciam como rei, como senhor, como soberano, porque o próprio Paulo diz claramente, revelação bíblica, que o próprio Pai, depois que ele vence a morte, lhe deu, o exaltou de uma maneira soberana, que lhe deu um nome acima de todo nome. Como nós lemos aqui em Efésios, para que todo principado o conhecesse. Agora sim, todos vão ter que conhecer o rei que venceu, esse rei de glória, ou seja, Mashiach, agora como rei da glória, Então, não conheciam. Eu gosto do Salmo número 24, quando leio essa passagem aqui, contemplado por um Salmo 24, se você ler o Salmo 24, há uma passagem muito gloriosa que diz assim, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para quê? Para que entre o Rei da Glória. E muitos perguntam, quem é o Rei da Glória? Olha que pergunta, é lógico que é uma figura de linguagem antropomórfica, para entendermos a dimensão do céu, porque o céu é algo sobrenatural que não tem explicação e não tem como traduzi-lo aqui
na mensagem terrena. Mas está escrito assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, Yeshua HaMashiach. Ele é o Rei da Glória. É aquele que venceu a grande batalha. Qual foi a grande batalha? Ele desceu aqui na terra até as profundezas. Ele derrotou a Satanás, venceu a morte. E ao terceiro dia ressuscitou. E o Espírito o acompanhou e vivificou a Cristo. E ele ficou ainda 40 dias na terra. Com 40 dias que acontece, ele sobe ao céu e é glorificado. O viram subindo, leia lá em Atos, o viram subindo. E os anjos falaram: aquele que está subindo um dia irá voltar. Essa é a nossa esperança, um dia irá voltar. E diz que se assentou nas regiões celestiais e juntamente ali nessa glória agora governa acima de todo principado. E o seu nome está acima de todo nome. Dá um glória se tu acredita nisso, dá um glória em nome de Jesus. Então, os anjos tiveram que contemplar a glorificação do Filho, do mistério. O mistério agora está vindo como rei. Quem é o Rei da Glória? Levante as portas logo, que ele está entrando. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu o pecado, ele foi purificado, ele se manteve puro e esteve sempre puro, gerado e justificado em espírito. Aí vem o ponto 4, pregado aos gentios. Pregado aos gentios. Paulo fala isso com destaque. Gentios. Por que ele diz pregado aos gentios? Porque, logicamente, a promessa era para Israel. Nós sabemos que Israel era a nação escolhida para ter Mashiach e poder receber o Mashiach, e toda a completude, toda a plenitude do próprio Deus estaria ali se manifestando. O que fizeram com ele? O crucificaram. Israel não foi descartado. Israel está embaixo de promessa, e ainda muita coisa acontecerá com Israel. O véu irá cair, o véu de Moisés irá cair, eles vão contemplar ainda o Messias. Tem muita coisa escatológica que vai acontecer ainda. Mas o que aconteceu nesse inteirinho? A igreja é perseguida em Jerusalém e se espalha. Aí começa a pregação para os gentios. Começa a pregação na Ásia Menor, começa a pregação na Europa, começa a pregação na Itália, começa em Roma, na Grécia, e começa a se implantar igreja. E o próprio Paulo diz: eu, apóstolo dos gentios. Paulo tinha aí um prazer de falar: sou apóstolo dos gentios, porque para os gentios me chamou o Senhor. E de fato Paulo é um dos que se encarregou de espalhar essa verdade para os gentios. E através dos gentios, meu querido, ao redor do mundo, esse evangelho vai passando, vai entrando na Inglaterra, vai entrando na Escócia, vai entrando na Espanha, e ali passam-se os anos, esse avivamento no país de Gales, na própria Inglaterra, homens são tomados como John Wesley e começa a explodir para o mundo inteiro. Inglaterra, a Europa começa a exportar avivamento. Outrora a Europa cheia de fogo, de unção, de poder, eita glória, e chegam os missionários em todo lugar do mundo, na África, chegam na Índia, chegam na América, e da América do Norte, ali nos Estados Unidos, começam grandes avivalistas a serem tomados. Desses avivalistas começam a vir aqui para a América do Sul e chegam até nós, e ainda a glória do Evangelho prevalece e permanece, porque Deus tem uma igreja que se espalhou entre os gentios, e você faz parte dessa igreja. Se tu é essa igreja, dá glória a Deus. Então ele é pregado aos gentios, será? Ele está querendo dizer, esse mistério não parou, continua. Só que, no ponto 5 diz, crido no mundo. Crido no mundo. Meu Deus, ou seja, o mundo creu. Você sabia que os que professam a Cristo, os que seguem a Cristo, chamados cristãos, são a maioria no mundo? Podem haver outras religiões, né? Pode ter outra fé, mas olha, os seguidores de Cristo são a maioria. E esse evangelho será pregado até os confins da terra. E a glória do Senhor vai dominar a terra como as águas cobrem o mar. Isso é profético. Até que o evangelho do reino será pregado até os confins da terra. Aí virá o fim. Então nós temos uma grande missão. E nos próximos anos haverá um grande avivamento, se tu crê da glória. Alguém creu, eu criei, por isso o evangelho continuará. Eu criei. Se você creu, diga eu criei, anote aí nos comentários. Eu criei, por isso o evangelho
continuará sendo pregado. Eu creio. Então, o evangelho foi crido no mundo, além de pregado aos gentios, foi crido. E essa fé gloriosa prevalece até os dias de hoje. E para terminar, diz, recebido na glória. Recebido na glória. Ou seja, ele finda o seu ministério recebido na glória, recebido em glória. Você pode ver várias passagens no Apocalipse quando aparece o Cordeiro de Deus e estão lá os 24 anciãos, é uma representação das 12 tribos, dos 12 apóstolos, e que acontece? Eles lançam as suas coroas aos pés do Rei da Glória, e ali ele entronizado, meu Deus, há quantas passagens que eu poderia citar aqui, gloriosa no Apocalipse, quando Cristo já está em glória reinando, e ele sempre será Hamelech Hamelachim, Kadosh, Rei dos Reis, Kadosh ve Israel, ou seja, o Santo de Israel. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso para a glória do Senhor. Ele é seu Rei e Ele está aqui. Esse mistério se revelou à sua vida. Olha, está a sequência. Esse manifestado em carne, ele também justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu sei que esse versículo fará toda a diferença na sua vida, em nome de Yeshua. Um abraço e um beijo no coração.